Olá, o programa em discussão de hoje está começando aqui na sua TV Alesp. Hoje, para discutir o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, pacote que foi apresentado em fevereiro deste ano a um grupo de governadores e secretários, pacote que visa aí o combate a crimes violentos, às organizações criminosas e também a corrupção no país. Bom, para esse bate-papo, eu estou recebendo aqui a doutora Margarete Pedroso, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Recebo também o doutor Marcelo Semmer, juiz e escritor, e o Hugo Leonardo. Ele é vice-presidente do IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Eu começo agradecendo a presença de vocês para esse bate-papo. É um pacote, doutor, deixa eu começar com o senhor, doutor Marcelo, um pacote que traz aí alterações no ordenamento jurídico de 14 leis. Como é que o senhor vê esse pacote anticrime do ministro Sérgio Moro? Seja bem-vindo. Bom, obrigado pela presença, pelo convite, por estar nessa agradável companhia. Bom, para começar, eu acho que ele não é um pacote anticrime. Eu não gosto muito de dizer esse nome, porque eu acho que ele, em primeiro lugar, não tem condição nenhuma de combater qualquer tipo de crime. Acho que é um pacote muito mal arrumado, ele não tem lógica entre as diversas disposições que ele faz. Não vejo nenhum tipo de resultado positivo que ele possa dar, até em razão disso. Ele tem muito mais um aspecto demagógico do que propriamente de eficiência. E, a meu ver, ele tem dois grandes problemas que eu acho que a gente vai acabar discutindo aqui ao longo do programa, que é um ao lado dele, que é uma espécie de pacote mais mortes, né? Ou seja, ele estimula enormemente a produção de homicídios. Embora o grande problema nacional seja o volume gigantesco de homicídios e o baixo esclarecimento, o que o projeto faz, através da isenção na legítima defesa e nas excludentes de ilicitude, o que ele faz basicamente é legalizar o homicídio mais do que propriamente encontrar mecanismos de punir. E a segunda é uma aposta, a meu ver, irresponsável no incremento, no grande aumento do encarceramento. Há vários dispositivos que têm isso, e todas as vezes que nós apostamos no grande encarceramento, nós tivemos como resposta não só devastar o sistema penitenciário, como nós já estamos hoje com 800 mil presos, como nenhum tipo de resultado no que diz respeito à criminalidade. Então, é um pacote que ele tem muita fumaça, né, propriamente dito. Em relação ao crime, não vejo nenhum tipo de solução positiva, mas, ao mesmo tempo, ele tende a aumentar, legalizar e legitimar a violência policial, principalmente o homicídio, de forma muito grande, e tende a agravar enormemente o problema do encarceramento brasileiro. Pois é, deixa eu colocar aqui no nosso bate-papo a doutora Margarete, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Como o doutor Marcelo estava falando agora, ele entende, na visão do doutor Marcelo, é um pacote, né, que pode realmente aumentar o número de homicídios no país, num país que a gente já vive uma verdadeira guerra civil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 50 mil homicídios no ano passado. Houve, inclusive, uma redução se comparado a 2017, né? Uma redução de 13%. A senhora acredita que, se esse pacote passar, porque ainda vai passar por votação em Brasília, de fato vai aumentar o número de homicídios no país? Sim, bom dia a Bem-vinda. todos, muito obrigada. Eu acredito que sim, eu acho que a mortalidade, principalmente a mortalidade praticada por agentes policiais, tende a aumentar. Hoje, a nossa polícia é a polícia que mata muito, que não, os crimes praticados por policiais são pouco apurados, e uma polícia também que morre muito. Muitos policiais são mortos justamente por causa desta mentalidade de que é matando que se combate a criminalidade. Esse pacote ele vem
principalmente com o dispositivo que flexibiliza a legítima defesa, que amplia o conceito de legítima defesa. Ele vem com isso, dá um incentivo maior para matar, dá um incentivo maior para que os agentes de segurança pública matem sem serem punidos, né? O que, na verdade, incentiva mais a violência. E daí a grande demagogia, que até o Marcelo bem colocou, do projeto, né? Esse projeto é demagógico, é populista, à medida em que prega o fim da violência com o encarceramento. É uma velha receita que nós já conhecemos e que não funciona, que nós já sabemos estatisticamente que não funciona. Como mencionou o Marcelo, nós temos, foi divulgado na semana passada, um índice do CNJ, uma estatística de que nós batemos o número de 800 mil presos no Brasil. Ultrapassamos esse limite, sendo que 41% desses presos são presos provisórios. Isso demonstra que não temos na cadeia, na prisão, a solução para os nossos problemas. Porque, junto com isso, nós temos um aumento da criminalidade, um aumento do número de violência na rua, um aumento do número de violência doméstica, porque os índices de feminicídio são assustadores, e o que o projeto não se preocupa. Se fosse um projeto que, como diz na exposição de motivos, se preocupasse com o homicídio, ele deveria estar preocupado com a violência doméstica, o que não é uma verdade, tanto que flexibiliza o conceito de legítima defesa e temos um governo que também quer ampliar a possibilidade de porte de arma. Então, é um projeto demagógico, obedecendo uma velha receita que, mudando a lei penal, que punindo mais, é que nós vamos resolver o problema da violência. E não discute políticas públicas efetivas para serem praticadas pelo Estado para diminuição da violência. Não é encarcerando que se diminui a violência. Isso já é uma lógica que nós já derrubamos estatisticamente. Doutor Hugo, a gente tem aí os dados trazidos pelos colegas, 800 mil presos no sistema penitenciário brasileiro, e vale salientar num sistema extremamente precário, né? Então, quer dizer, às vezes o indivíduo ele entra na prisão para cumprir uma pena por um roubo de um celular e sai de lá um especialista no crime, né? Infelizmente, essa é a realidade hoje. O senhor entende que é isso? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Bem-vindo. É uma satisfação compor essa mesa com tantas pessoas importantes que pensam o direito penal e política criminal de forma tão crítica. Eu queria, antes de qualquer coisa, endossar o que os meus antecessores disseram, enfim, que é um pacote, ao meu ver, populista, demagógico. E gostaria de chamar a atenção também para um ponto que, curiosamente, ferindo qualquer técnica legislativa possível, esse projeto não traz uma fundamentação, uma justificativa. Ele não traz aquilo que um bom projeto de lei, quando é apresentado, permite aos que discutirão esse texto endossar os motivos pelos quais essa lei, essa propositura legislativa veio. Então, isso mostra, e é bastante simbólico, por isso que eu trago essa informação aqui, essa estranheza, isso mostra o quão isso não foi discutido. Isso mostra o quanto esse projeto de lei ou essas alterações, é quase um elefante branco ali que se coloca, o quanto isso não foi debatido e o quanto esse projeto de lei não está calcado em nenhum conhecimento, seja cientificista, seja de alguém que conheça o sistema penitenciário, conheça a violência nas ruas. Enfim, ninguém que trabalhe com direito penal ou conheça as mazelas dos nossos cárceres pode afirmar que esse projeto trará uma redução de danos no que diz respeito à violência pública, ao não cometimento de crimes, como corrupção. Aliás, é curioso que a corrupção é uma coisa que vem ali como um título cujo conteúdo não tem nenhuma relação. É como se você chamasse um contrato de aluguel e fosse ler o texto, tratasse de um contrato de compra e venda. É praticamente enganar, é uma propaganda enganosa
do que a gente observa no texto. Né? Pois é, o que é que o texto fala em quê? O texto Prático fala para combater a corrupção. de prático para combater a corrupção, absolutamente nada. Absolutamente nada. Eis o escândalo, absolutamente nada. O texto relativiza direitos e garantias. Aliás, o texto prima pela violação à Constituição Federal. Né? O texto mostra que quem escreveu ou endossa essa proposta, primeiro, ou tem um desapreço completo à Constituição Federal, ou nunca leu o texto constitucional. Porque não tem chance de ter dupla interpretação daquilo que seja possível ultrapassar aprovando uma lei federal como essa. Então, voltando, ele não fala nada, em absolutamente nada de combate à corrupção, não traz eficácia nenhuma. A única coisa que ele foca é em liberar mais violência policial, prender antecipadamente pessoas antes que o mérito dos processos penais sejam definitivamente julgados. No tribunal do júri ele ainda comete excrescência maior, porque permite a prisão já no plenário, tá certo? Quando sequer a segunda instância se alcançou, e relativiza direitos básicos dos cidadãos. Ele é tão absurdo, esse texto, permita-me aqui até a perda de alguma compostura retórica, que ele incorre num erro daqueles que nós, que cursamos faculdade de Direito, conhecemos como exemplo de faculdade, que é o flagrante preparado. Ele legaliza uma situação de flagrante preparado que os nossos professores nos ensinaram, que aquilo era o exemplo número 1 de como a polícia não deveria agir para coibir a prática de um crime. Inclusive, a gente estava conversando lá embaixo sobre isso, né? Sobre o flagrante preparado, para o telespectador de casa, inclusive, entender como é que funcionaria na prática isso. Como é que acontece hoje e como é que ficaria após a aprovação, se é que vai ser aprovado o pacote. Na prática, o que o texto prevê seria o seguinte: o agente policial ele pode se infiltrar em determinada situação, participar de uma cena montada para que determinados indivíduos venham à prática de um crime, venham cometer a prática de um crime, por exemplo, tráfico de drogas. Então o sujeito vai, se infiltra naquela situação, faz com que o sujeito incorra em algum crime, seja ele qual for, e aí ele dá a voz de prisão àquele sujeito, legalizando uma situação provocada, protagonizada pelo policial. Veja, num país civilizado, a gente deveria estar discutindo aqui como é que a gente hoje condena pessoas a partir de depoimentos policiais. Como é que a gente condena e usa como prova válida depoimentos daquelas pessoas que prendem outras pessoas, ou seja, que protagonizaram uma cena. Como é que você vai ser testemunha de si próprio, de um ato que você próprio protagonizou? Mas não, a gente está discutindo o absurdo de o Estado provocar uma ação delitiva para então dar voz de prisão e perseguir esse sujeito do ponto de vista penal. Doutor Marcelo, isso não fere a Constituição? Veja, acho que algumas questões. Eu queria chamar a atenção primeiro para um fato que, assim, a gente tem certeza que tanto a Margarete quanto o Hugo olhar o projeto é tecnicamente muito ruim. É assim, se eu fosse professor, se o Sérgio Moro me dá aquilo, eu falo, faz de novo. Esse aqui não passa. Não passa de ano. Não passa de ano. Ele não dá para servir como um TCC, eu acho que nem do colégio. Há erros no projeto que são, assim, muito impactantes. O artigo 1º, ele fala lá, ele começa dizendo que essa lei visa resguardar da grave violência à pessoa. E não existe isso. Você tem violência ou grave ameaça. Ele usa um termo que não quer dizer nada. Ele não se refere a nenhum tipo de categoria do Código Penal. E aí, digamos assim, a peça de resistência seria o crime organizado. E quando ele vai estabelecer a definição de crime organizado, ele faz um erro gigantesco, que se fizer a combinação dos artigos lá, você vai dizer, olha, qualquer entidade estabelecida, pré-ordenada e que tenha caráter transnacional, você fala, bom, toda multinacional, então é um crime organizado. E são vários. Ele incorre num erro que é um erro comum de quem não está no direito, né? Que é usar termos jurídicos de uma forma popular. Então, ele está falando sobre recursos especiais, extraordinários, ele fala sobre revisão de condenação. Revisão é um termo técnico, é um termo de processo penal, que não é recurso, não pode ser usado isso. Ele quer falar de crimes de menor importância, ele fala de insignificantes. Insignificantes é atípico, aquilo que não é crime.
Ou seja, ele vai cometendo erros primários, e acho que só abona aquilo que o Hugo fala aqui, que é a falta de conversa, né? Ou seja, todo projeto de lei, principalmente esses projetos que vêm do governo, todos eles são montados com a estrutura do governo, que é grande. O Ministério da Justiça tem uma estrutura enorme, DPEM, CNCPC, vários estudos previamente, e é feito, em geral, com uma comissão de juristas, ou seja, um advogado, um promotor, um juiz, etc., delegado, enfim, pessoas que vêm de origens diversas. Este projeto foi feito pelo Sérgio Moro, sabe-se lá também, se no Telegram também, com o Deltan, mas enfim, ele é feito basicamente, a Folha de São Paulo fez essa busca dos arquivos, e o arquivo que vem é do computador dele. Quer dizer, é um projeto isolado. O que eu acho, sobretudo, é que ele não está pronto para votação. Ele foi levado para lá porque é o presidente, é o começo de governo, o próprio ministro ainda tem um cacife, digamos assim, tem a história dos seus processos, com todo o desgaste, ele ainda tem um símbolo muito forte, e os deputados passaram a analisar isso. Mas o fato é que o projeto sequer estaria em condições de ser analisado, tamanho volume de inconsistências. A questão do flagrante preparado, acho que só mostra aí um equívoco, a meu ver, que eu não consigo entender porque as polícias civis, por exemplo, também não sei se estão, mas estariam apoiando o projeto, porque ele simplesmente, sendo o ministro da Segurança Pública e sendo um projeto de segurança, ele dá uma banana para o sucateamento das polícias. As polícias estaduais estão sucateadas no Brasil inteiro, e é por isso que a gente não tem investigação de corrupção estadual, você só tem a Polícia Federal, quer dizer, como se não houvesse corrupção nos estados ou nos municípios, porque a polícia está absolutamente sucateada. E ao invés de você fortalecer a investigação, né, criar mecanismos de inteligência, mecanismos de modernização da investigação, ele está privilegiando a infiltração, privilegiando o plea bargain, que é a busca da confissão em troca da pena, ou seja, é o inverso da investigação. Eu acho que o grande problema, por que a gente tem tantos homicídios e a gente não consegue identificar os culpados pelo homicídio? Porque não tem investigação, falta investigação. Então eu acho que esse é o ponto central. E para o ministro da Segurança Pública, ou seja, que é o responsável por isso, ele tinha que fazer. Mas nesse momento o que ele fez foi um projeto de juiz, né? Um projeto de juiz que só pensa em processo. E é curioso, que o senhor perguntou de corrupção, que ele faz, na exposição de motivos, eu não sei se vocês leram a exposição, é tétrica, é horrível. Essa, sim, não passa numa redação do Enem, a exposição de motivos. E ele fala assim, mesmo a condenação de pessoas conhecidas, né, quem será que ele está querendo dizer, né, não diminuiu a corrupção no Brasil. Não sei o quê. Evidente, uma coisa primária, óbvia. Mas ele coloca lá, olha, o fato de haver condenação não reduziu então, qual é o que vai reduzir? Mecanismos de transparência, mecanismos de acesso à informação, mecanismos que inviabilizem, por exemplo, contratos opacos, etc. e tal, mas nada disso consta no texto. Esse que é o problema. Isso que o Hugo fala da prisão agente provocador, flagrante preparado, é mais ou menos como aquele teste de honestidade que ele queria colocar lá nas 10 medidas, né? Nas 10 medidas. Aí agora a gente imagina quem é que ia cair, quem é que ia ser o primeiro a cair naquele teste das 10 medidas. É interessante notar que, como bem disse o Marcelo Semer, se ele quisesse tratar da corrupção, que é o título pomposo que ele dá, que é o modo pelo qual ele quer vender esse pacote esdrúxulo. Tá bem lá no título, né? Exatamente. Ele criaria muito antes do que mexer na legislação penal, que é a última fase estatal que se aciona, né? Trataria de como se dá o processo licitatório, o nível de transparência, de bilateralidade de uma negociação, etc., o nível de informação ao cidadão, de transparência dos governos, de prestação de contas, possibilitaria, por exemplo, não apenas a melhoria da polícia federal, mas das polícias civis, mas também dos tribunais de contas, ou seja, criaria um mecanismo efetivamente que possibilitaria ter o dinheiro público sendo rastreado, né, o cidadão sabendo onde vai ser empregada aquela solução. Mas não é disso que se trata. Utiliza o direito penal como se fosse alguma coisa mágica, né, o direito penal simbólico, porque mais prisão significa para aquelas pessoas que não estão próximas ao direito uma aparência de coerção estatal contra alguém que pratica um crime, quando é
mentira. A gente está criando mais problemas, tornando a sociedade mais violenta, mais insegura, e agravando os nossos problemas sociais, porque todos nós sabemos que o direito penal nada mais é do que a chegada de todos os problemas sociais, não resolvidos anteriormente. Não, e eu coloco uma coisa bem importante. Quanto os governos vendem, né? Isso nós já vimos outras vezes acontecer, e desse governo é uma marca, que a solução de segurança pública está no direito penal. Se a mira do projeto é a corrupção, o que deveria ser alterado são legislações de direito administrativo, que as legislações de direito administrativo, sim, efetivamente poderiam buscar preventivamente coibir a corrupção. E, aliás, falar em prevenção é algo que não se fala como solução de criminalidade nunca, né? Seja por criação de leis de direito administrativo, no caso da corrupção, seja por criação de políticas públicas efetivas no combate à criminalidade do crime comum, isso jamais se busca, né? Se busca o direito penal como solução, porque é uma solução fácil, é uma solução que angaria votos, porque é uma solução que trabalha com o imaginário da sociedade de que o problema está sendo resolvido sem efetivamente se resolver. A criação de leis virou a grande mágica mesmo do nosso sistema e de leis penais. E, por falar em corrupção, acho importante dizer que o nosso sistema carcerário hoje não é formado nem por presos por corrupção, nem por presos por homicídio. A grande maioria do nosso sistema penal tem em seus encarcerados crimes contra o patrimônio e crimes com relação às drogas, principalmente o tráfico ilícito de entorpecentes. E o raio-x dos nossos presos é de pessoas negras, pobres e menores de 29 anos, e, na sua maioria, presos por crimes contra o patrimônio. Esse é o retrato dos nossos presídios hoje. Dizer que o encarceramento vai buscar coibir, seja homicídio ou seja corrupção, isso é uma outra grande mentira que está se pregando aí com a venda desse pacote. E aí, quando a gente tem lá no texto original do pacote, ainda pegando esse gancho das facções criminosas, né, que muitos estão... Na verdade, o que a gente vê hoje em todos os estados brasileiros é a atuação de facções criminosas dentro dos presídios. Quando o indivíduo chega lá, o detento, ele é cooptado por uma facção criminosa. No texto, ele chega a citar o nome das facções criminosas. Como é que vocês veem essa questão de citar, potencializa, digamos, uma marca de uma facção? Eu acho que é uma medalha de honra ao mérito, um diplominha que ele deu para as facções. Ele deu dois grandes presentes para as facções criminosas, né? O primeiro é o grande encarceramento, porque a facção criminosa ela tem muito mais facilidade de recrutar pessoas presas do que pessoas soltas. Então, quanto mais presos tiver, maior chance elas têm de ter pessoal. Veja, na década de 90, nós entramos na década de 90 com 90 mil presos. Nós estamos chegando na década de 2020 com 800 mil presos. Se o volume de presos tivesse melhorado a situação, a gente jamais precisaria de um projeto desse, né? E ele coloca na coisa do projeto, na exposição de motivos, dizendo, olha, nunca tivemos uma história tão ruim da violência brasileira, da criminalidade. Bom, então já dá para ver que ter aumentado de 90 mil para 800 mil não resolveu. Essa situação de colocar o nome das facções, só de algumas facções, né, porque são aquelas que ele conhece, né? Isso aqui é risível, né? Você está dando substância, dando força, reconhecendo praticamente a dignidade dessas facções. Só lembrando que antes da lei dos crimes hediondos elas não existiam. Elas existiram com a grande criminalidade, um grande encarceramento. Então não é que assim, olha, eu preciso encarcerar mais para combater a lei as facções criminosas. É encarcerando mais que eu criei as facções criminosas. Não, e além do que, é péssima técnica legislativa de novo, né, Marcelo? Quando a gente fala em norma penal, a norma penal ela obedece a alguns princípios, dentre os quais a tipificação. Quando você coloca um rol exaustivo de facções, quer dizer, só aquelas. Se uma delas mudar de nome, por exemplo, você já não tem mais como punir dentro daquele artigo, né? Então, assim, péssima redação, com todas as consequências que o Marcelo muito bem colocou, mas ainda por cima é de uma péssima redação. E pegando carona ainda nesse dispositivo, né, do projeto, eu não acho que o objetivo desse dispositivo seja pegar as facções criminosas mesmo. Esse dispositivo, e se nós lermos a descrição ali do que é
grupo, né, para esse dispositivo, é para pegar movimento social. Ali está tipificado qualquer conduta de organização, e aí dentro dessa organização está perfeitamente descrita várias organizações ali que defendem, na verdade, a população, defendem os direitos da população e que podem ser futuramente caracterizadas como uma organização criminosa. Isso é a criminalização, mais uma vez, e que já vem sendo sinalizada por esse governo, de criminalizar os movimentos sociais. Eu acho que para complementar, eu endosso absolutamente o que já foi dito aqui, mas eu acho que esse tipo de tipificação, de tentativa de tipificação, só mostra, sem verniz, qual é a ideia do governo, né? Usar o direito penal, que já nasce com uma proposta historicamente de controle social, de criminalização de determinados setores da população. No Código Penal do Império era crime capoeiragem, né? Então, quem cometia o crime de capoeiragem? Determinado grupo de pessoas. Hoje você tem um código, hoje você tem, por exemplo, uma legislação que extingue a pena de um crime tributário se o sujeito paga o imposto devido, mas não o faz em crimes patrimoniais de menor valor, como, por exemplo, furto, o descaminho, etc. Descaminho ainda há uma divergência no jurisprudência, tem juiz aceitando a hipótese de crime tributário. Mas isso mostra como o Estado lida mal com a hipótese de devolução do patrimônio ou de sedimentação de um processo criminalizador. Então, a ausência de verniz do pacote Moro é o discurso de um governo autoritário, de um governo que não está preocupado com nenhuma institucionalidade democrática, que não respeita instituições, um governo que governa hoje por decretos e o faz da mesma forma como um pacote chamado de combate à corrupção pretende subverter princípios básicos constitucionais, ou seja, não dialoga com nenhuma ordem constitucional vigente no país. É só isso que eu queria dizer. Doutor Hugo, a gente vai para aquele intervalo rapidinho, mas antes da gente ir para o intervalo, o senhor vai ter que se ausentar e a gente vai já colocar aqui na mesa também mais um membro para discutir a questão do pacote do ministro Sérgio Moro. Uma última pergunta para o senhor consegue ver algo positivo nessa proposta do ministro? Tem algo que, na visão do senhor, se aproveita desse pacote? Olha, a única carga simbólica positiva que eu poderia ver nisso é se a sociedade acordasse para o nível de absurdo que a gente está discutindo, ao invés de combater os problemas e chamando os problemas pelos nomes. Mas do pacote em si não há nada, absolutamente nada, que na minha opinião seria aproveitável. Eu acho que o pacote ele teria um excelente endereço para, inclusive, economizar tempo de muita gente e recursos públicos. O excelente endereço seria a lata do lixo. Quero agradecer, a presença do senhor aqui nesse bate-papo com a gente. A doutora Margarete e o doutor Marcelo vão continuar aqui comigo, né? Olha, o programa em discussão vai para aquele intervalo, você sabe, passar rapidinho, não saia daí que a gente volta já. Muito bem, o programa em discussão está de volta. Hoje a gente está discutindo o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que foi apresentado a governadores e a um grupo de secretários em fevereiro deste ano, mas ainda precisa passar pelo Congresso, pelo Senado em Brasília. Agora a gente está recebendo um novo convidado, saiu o doutor Hugo, e está chegando aqui o Emerson Santana, que é representante da UNAS, que é uma organização não governamental que atua na promoção da cidadania e da qualidade de vida na Zona Sul de São Paulo. Não é isso, Emerson? Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite, agradeço a todos vocês da mesa, né? Agradeço o debate que fui convidado. A gente não é formado em direito, mas a gente trabalha com direito, e essa parte da população que precisa de direito, que vai sofrer essa retirada de direito que já vem sendo construído nesse governo. A nossa preocupação com esse pacote, que a gente não vai chamar pacote anticrime, a gente de crime contra os cidadãos, né, e moradores da periferia, que vai sofrer essa atuação, essa liberação de matança da Polícia Militar de São Paulo, né, e toda a polícia. A gente vê com preocupação esse pacote, com muita preocupação, porque as comunidades e as periferias sempre sofreram violência policial.
Ela sempre foi marginalizada pela sociedade e ela vai ser mais ainda agora com esse pacote. Então, essa é a nossa preocupação, é isso que a gente vem alertando a população, porque a nossa população de jovem é que está sendo exterminada. Né? O nosso futuro, que a gente pode investir nela, vai acabar sendo exterminada e acabar sendo encarcerada também. Né? Que é outro problema que a gente tem que está vendo, que é a realidade da periferia de São Paulo. A gente estava até discutindo aqui, né, que o pacote, na visão dos colegas, veio de uma forma vertical, ou seja, veio de cima para baixo, não foi discutido de uma forma horizontal. Como é que é lá na comunidade de vocês? Vocês chegam a discutir isso? A UNAS está preocupada em levar esse debate também em relação à discussão desse pacote? Não, com certeza, a gente não pode ficar indiferente nas situações que vai atingir o nosso povo. Veja bem, a gente faz um trabalho com crianças e adolescentes, a gente faz um trabalho com jovens dentro da nossa comunidade, a gente investe na educação. Nosso objetivo dentro da comunidade de Heliópolis e levar para as outras comunidades é transformar o Heliópolis num bairro educador. Né, transformar aquela região num bairro educador, porque a gente acredita que a educação, tudo passa pela educação. A gente quer uma sociedade digna, uma sociedade que garanta direito, que respeite o direito, ela passa pela educação. E já vem tirando isso da educação. O problema já começa lá atrás, quando ela começa a valorizar um profissional da educação, profissional da saúde, que ela não leva a educação para a saúde, para as regiões, para a população mais carente, que ela começa a tirar esse direito das pessoas. Então, ela facilita com que as pessoas sejam captadas pelo crime, né? A pessoa, quando ela não tem emprego, que ela não tem oportunidade, o que acaba fazendo? Ela fica vulnerável a ser captada pelo crime. Né? E quando ela cai dentro da cadeia, aí fica mais difícil ainda, porque ela não tem nem direito à defesa. E aí, o que acontece? Diante daquela situação que ela vive lá dentro, a família lá passando necessidade, sem nenhum apoio, sem nada, e ela jogada lá dentro, muitas vezes, né, sem ter cometido crime nenhum, por forjamento, né, pelo aquilo que vocês estavam discutindo no bloco anterior, né, que a própria polícia ela forja aquela situação e ela coloca o cara lá dentro da cadeia. E às vezes é crime pequeno, que uma ação que ele fizesse, uma prestação de serviço, combatia, mas não, prefere encarcerar, prefere jogar essa pessoa lá dentro, tirar todo o direito dela, e o pior que a gente vem discutindo lá dentro da nossa comunidade, quando um jovem ou uma pessoa comete um crime, e quando ela volta de novo para a sociedade, ela não tem nenhum respaldo por parte do governo, ela não tem facilidade de arrumar emprego, todas as portas são fechadas para ela, e quando elas são abordadas pelos órgãos militares, a polícia civil, ela é chamada de bandido pro resto da vida. Então, quer dizer, tira o direito dela, não é porque ela errou, porque ela não tem mais direito à sociedade. Então, esse debate também a gente fica debatendo, a gente fica discutindo. Esse pacote, a gente vê como autorização da matança do nosso jovem e da nossa população. A gente deu uma pincelada no bloco anterior, falando sobre a legítima defesa para policiais, que é um item, né, do pacote, mas eu quero voltar a abordar esse assunto com vocês. Na prática, diz o quê? Que o policial pode agora agir em risco eminente, mesmo antes de sofrer o ataque, ele pode atacar e ele estaria acobertado pela lei. É isso que o pacote traz? O pacote traz duas novidades nesse campo. Uma delas é a questão do, digamos assim, perdão judicial quando houver homicídio em excesso doloso e culposo. Ou seja, a pessoa reage de forma excessiva, mas se tiver com medo, surpresa ou violenta emoção, isso pode ser excluído. Isso eu acho que vai ter um impacto muito grande, como a Margarete já anunciou aí, na questão do feminicídio, principalmente porque está sendo casado com um volume maior de armas nas residências e de porte de arma. Ou seja, a primeira providência do governo foi aumentar o volume de armas que as pessoas podem ter em casa, e a segunda providência foi dizer, olha, se matar em excesso, você pode ser desculpado. Quer dizer, quase que um convite para o homicídio dentro de casa. E a segunda questão, essa diz respeito a agente de segurança ou não. A segunda questão diz respeito especificamente a agente de segurança, quando antecipa, digamos, a legítima defesa, que ela é de uma agressão atual ou iminente, você anda um passo para trás. Quer dizer, uma legítima defesa preventiva, que é mais ou menos aquilo que o governador do Rio, o Witzel, falava, atira na cabecinha, né? Olha, se o fulano está armado, então você atira antes que ele possa querer atirar, etc. e tal. Ou seja, na verdade, há um equívoco
jurídico no processo, no projeto, que o projeto fala isso, usa a expressão conflito armado, e conflito armado é uma expressão do direito internacional humanitário, ou seja, para situações de conflito efetivo, ou de guerra, ou de grupos paramilitares existentes, reconhecidos no país, e ele usa de uma forma popular, digamos assim, e de outra você está antecipando, quer dizer, o policial, nós já temos um índice alto de violência policial, um índice baixo de processos contra policiais, e um índice quase exíguo de condenações contra policiais. Quer dizer, não é um problema hoje isso. Policiais estão sendo processados porque estão matando. Não, policiais estão matando. Mas há um número muito pequeno de policiais sendo processados e muito pequeno de policiais condenados. E ainda assim, ele quer ampliar essa possibilidade de morte. E o curioso é que na exposição de motivos, o Sérgio Moro explica aonde é que vai funcionar isso. Ele fala, olha, veja, atualmente, nas cidades, nas vielas, nas ruas pequenas, interditadas, nos morros, enfim. Ele está querendo traduzir isso aqui à favela. Como o policial não sabe quem é bandido, quem é cidadão de bem, então, o correto é, bom, então não atire, né? Não, então ele pode ser desculpado caso venha matar uma pessoa. Então, assim, eles estão ampliando enormemente isso e totalmente de forma desnecessária. Porque não é hoje um problema que atinge o policial brasileiro. Olha, tem um monte de policiais processados por isso. Pois é, você pode, por exemplo, ser perdoado porque agiu numa situação de medo, numa situação de surpresa. Ou de raiva. Mas como identificar isso, doutora Margarete? Por exemplo, a gente teve aquele caso que saiu na mídia este ano, foi muito divulgado, pela forma como aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, do cidadão que foi morto com 82 tiros, né, de fuzil. E aí se abre a possibilidade de falar assim, eu agi por surpresa ou por medo, porque me senti ameaçado, e isso, e na prática, com o pacote passando, isso ir para debaixo da gaveta? Seria isso? Sim. Na verdade, a autorização para matar, como bem diz o Marcelo, né, já existe. A polícia já está autorizada a matar. Ultimamente, isso mais enfatizado ainda. Esse projeto ele só vem colocar na lei essa permissão, o que é muito grave. Né? Ele legaliza essa autorização para matar. Quando se fala em surpresa, o que é surpresa? É algo extremamente aberto. Você está, na verdade, legitimando a conduta dos agentes de segurança, como diz a letra aí do projeto, né? Quer dizer, amplia, não é só a polícia, são todos os agentes de segurança. O pacote não especifica, né? Não, são agentes de segurança. Todos aqueles que fazem a segurança, se estiverem naquelas condições como surpresa ou emoção, eles estariam isentos de pena. Por exemplo, essa ideia alguns casos que aconteceram recentemente, de vigia de agência bancária. Sim, exatamente. E pego de surpresa? O que é pego de surpresa, né? Surpresa é muito subjetivo, né? Algum crime não é surpresa? Ou alguém marca horário para praticar crime? Tem menos a arguir, digamos assim, medo, surpresa, emoção, etc. É o agente de segurança que é profissional, né? Que ele trabalha. Sim. Ele é capacitado para isso, né? Ele passa por um treinamento justamente para agir. Ele portar a arma, ele tem que passar por um treinamento. Em situações de conflito, Agora, de surpresa. Que eu faço é a seguinte: o pacote ele foi apelidado aí, grotescamente, mas foi de anticrime. Ou seja, supostamente um pacote para endurecer as regras contra o crime. Você concorda com isso? Uhum. Bom, se é para endurecer as regras contra o crime, por que a principal medida dele é para aumentar a desculpa, a legítima defesa, a isenção de pena? Ou seja, então ele quer dizer o seguinte: eu quero fazer um pacote contra o crime, mas a primeira medida que eu faço é diminuir a possibilidade de condenar pelo homicídio. Então é a favor do crime, não é contra o crime. A única forma que se explica isso, a única razão para se explicar isso, é ele entender que utilizar a morte como combate à criminalidade, como política de Estado. Senão não tem como entender, porque se é anticrime, eu tenho que tornar mais rigoroso, não mais leve. Porque o homicídio está tornando mais leve, está flexibilizando o homicídio. Então a única forma é entender o seguinte: eu estou utilizando a morte como um elemento de combate à criminalidade. Só isso, no século XXI, já seria possível para ele ser denunciado perante os tribunais internacionais de direitos humanos. Quer dizer, que crime, né? Qual crime? Ele escolhe qual crime ele quer combater. E combater de duas formas.
né? E que são as duas formas que, na verdade, a nossa população sabe que vai ser criminalizada. Ou é encarcerando, ou é matando. Quer dizer, a população pobre e negra nesse país, ela tem esses dois destinos como certos, né? Ou é a cadeia, ou é o cemitério. E é isso que o Moro coloca aí nesse pacote. Eu vou dizer o Moro porque o pacote é dele, né? Ele faz muita questão de ser o autor disso, e ele coloca nesse pacote. Ele escolhe qual crime ele quer combater, que não é o crime de Estado, não é a corrupção, isso a gente já explorou bem no primeiro bloco, é o crime da periferia, é o crime da favela, é o crime lá descrito lá na exposição de motivos, que é aquele crime que é da população pobre e negra e periférica, e que tem dois destinos. Ou é o encarceramento ou é a morte. E que nós já sabemos que não resolve o problema da criminalidade. A questão, bem colocada também pelo Marcelo, da violência doméstica, que é um crime que realmente qualquer governo deveria se preocupar, porque os índices de feminicídio só têm aumentado no Brasil, são assustadores, né? Eles triplicam a cada ano. E com a flexibilização da legítima defesa e colocar a emoção como um requisito para eliminar o crime, né, eliminar o tipo penal, você só aumenta isso. Dizer, não, mas como o próprio ministro colocou numa entrevista, não, mas isso só é para os agentes de segurança. O nosso direito, ele é um sistema único. Se você cria um mecanismo de absolvição, né, que é a legítima defesa por emoção, para os policiais, esse mesmo critério tem que ser adotado para todos os homicídios, inclusive o feminicídio. Nós resgatamos aí um conceito que nós tínhamos acabado nos anos 70, que é dos homicídios praticados por emoção, por exemplo, os crimes passionais. Nós reativamos a possibilidade de maridos, companheiros, namorados serem absolvidos por matarem sob essa grande emoção. Quer dizer, e nós estamos combatendo que crime? Volto a perguntar. É anti-que crime? Né? E claro, aqui eu não quero fazer nenhuma ligação direta do pacote com os números, mas, por exemplo, a gente está vivendo um dado preocupante no estado de São Paulo. Nos 3 primeiros meses do ano, houve um crescimento de 76% nos casos de feminicídio. Sim. O mês de maio foi o mês que mais morreram mulheres aqui no estado, vítimas do crime de feminicídio, que é quando a mulher ela é morta unicamente pela condição de gênero. Né, a tendência é aumentar, considerando que o volume de armas à disposição das pessoas tende a ser maior, porque com mais arma tem mais gente que morre, porque grande parte desses feminicídios foram mortos com arma de fogo. Né? E considerando que a violência contra a mulher, isso é um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a violência contra a mulher ela é praticada dentro de casa. 70% dos crimes de violência contra a mulher são praticados dentro de casa. E a maior parte dos agentes que praticam os crimes, né, que são os crimes de violência contra a mulher, são agentes conhecidos dessa mulher. Ou seja, amigo, vizinho, marido, namorado, parente, né, não é o estranho que pratica. Então, se você permite a arma dentro de casa, fatalmente a letalidade vai aumentar com relação à mulher. Então, mais uma vez, dominó, né? Isso. E onde está o projeto que é tendente à segurança pública e ao combate de criminalidade? Não, sem contar que também a gente vem percebendo que há um aumento do ódio, a volta do machismo, né, que a gente vinha trabalhando, né, dialogando e a gente vinha combatendo. Hoje não. Hoje parece que está na moda, né, ser machista, ser racista, ser homofóbico. Né? Parece que as pessoas que têm esse pensamento estão sendo respaldadas, porque o presidente tem essa característica, né? As pessoas que estão em torno deles têm essa característica e estão transmitindo isso para a população. Se o presidente pode, se o outro pode, eu também posso. Aí parece que isso daí vai levando para dentro da casa das pessoas, né? E o armamento, a gente fala das armas. Hoje, quem é que trabalha com arma? Hoje é o pessoal da periferia. Se você pegar a história dos policiais aqui, a maioria mora na periferia. Se você pegar o segurança, quem trabalha com segurança é o cara que mora na periferia, que passa necessidade, que paga aluguel, que paga várias situações. E aí acontece, ele chega para dentro da casa dele, cheio de razões, de ódio, e aí ele fala, pô, hoje se acontecer, se eu matar o meu vizinho, eu tenho respaldo, porque eu falo que eu estava chegando na minha casa e aconteceu. Então, assim, a situação é muito grave. Eu acho que eu
fui criado dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, né? Eu vi o que a violência, o que a arma traz, de fato. Eu tenho relatos de histórias muito tristes, de primo que ao pegar uma arma, porque trabalhava de vigilante, que tinha comprado uma arma, foi mostrar para a prima e atirou e matou a prima. E logo em seguida, por ele não aguentar aquilo, se matar em sequência. Histórias reais, né? Histórias reais, história de policiais que são preparados. Como é que o cara está preparado para aquilo lá? Ele tem um treinamento e ele mata confundindo um guarda-chuva. Eu, armado, o que eu não vou matar? Que a gente não vê a história do pai que acordou, o filho estava fazendo barulho na cozinha e ele não sabia, pensando que era um bandido e matou o próprio filho. A arma não é a solução. O que tem que ter solução é o que vocês estavam debatendo e falando. É trazer projetos sociais, é criar meios para a sociedade. Né? Não trazer o ódio, não a violência não vai fazer com que a gente colocou uma coisa viva. que acho que é bem interessante, que é como esse novo governo, esse entorno do governo, ele traz muito mais violência dentro das relações, e de uma forma habitual. Então, assim, eu até acho que a gente pode conseguir resistir e o projeto não ser aprovado, mas não vai adiantar, porque o volume de homicídios policiais já aumentou só com a proposta. Por exemplo, no Rio de Janeiro hoje, em 2019, a cada 3 mortos, 1 é responsabilidade da polícia. Sem contar chacinas, gente que não tem identificação de autoria. Eu acho que isso já liberou, quer dizer, essa agressão contra a mulher, o feminicídio aumentando, essa agressão contra os grupos mais vulneráveis, essa violência maior policial, isso já foi destampado independentemente do projeto. A aprovação do projeto seria uma desgraça, mas de qualquer maneira só circular isso como uma política do governo já foi muito ruim. E para você ver como que está mexendo com a gente, mexe mesmo. É um negócio que você fica assustado. Eu tenho um filho adolescente de 18 anos, uma filha de 22 anos, né? E uma de 16. Quando ele sai, a gente fala assim, o menino, então, que é o principal, que eu fico mais, que eles mais atuam, né? Quando vê menino, eles gostam de abordar menino, de agredir, de bater, né? De forjar e outras violências que eles fazem lá. Eu falei pro meu filho, olha, se esse pacote passar, você não vai sair mais. Eu não vou deixar você sair. Eu tenho isso filme no meu carro, já estou falando que vou tirar. Porque como é que me garante que eu vou estar dentro da minha família, dentro do meu carro, isso filmado, e aí eu não vou receber, a polícia não vai atirar em mim, com meus filhos, com a minha família, com a minha mulher, com todo mundo dentro. Então, eu estou falando para o pessoal mesmo do bairro, olha só como é que chega o cúmulo. Olha que antes de acontecer, por eles achar que eles já têm o direito de fazer qualquer ação e da gente também nos sentir sem respaldo nenhum pela justiça, olha o que estão fazendo com a gente. Estão começando a tirar isso filme dentro das comunidades, para que não seja confundido. Para que não seja, que o argumento seja, estava num carro filmado, a gente suspeitamos, tal, porque a conversa vai ser essa. Vão fazer o que fizeram no Rio de Janeiro, atirar, matar e depois diz, olha, suspeita. A gente tinha uma informação que tinha um veículo com essa característica tal, é isso que eles usam como desculpa e é isso que a gente vai ser aceito. Então a gente já estamos se antecipando algumas coisas e preocupado. Só que também a gente não vai se acovardar. Né? Comunidade nenhuma tem o direito de se acovardar, ninguém vai se acovardar. Porque as comunidades elas se unem, elas vão procurar pessoas como vocês que vêm fazendo um trabalho, um embate. Eu estava convidando já o pessoal do IDDD para participar com a gente, para estar junto com a gente, para a gente fazer essa diferença, né? E também dizer, as comunidades ela tem que se unir e ela tem que procurar o conhecimento, né? E aí a gente tem que cobrar mais e mais, não só do poder público, mas de toda a sociedade, porque legitimar a violência, legitimar o crime, esse pacote é isso para a gente, né? Legitimar e afastar a população carente, que já é afastada de todos os seus meios de vida, que é a educação, saúde, quer dizer, vão tirar da justiça também. Porque esse negócio de fazer um pacote, de colocar o cara que vai ser preso e dizer, ó, se você não for preso, se você falar assumir o crime, você vai ficar tanto tempo. Agora, se você não assumir, você pode ser condenado a mais tempo. E aí o cara não tem um conhecimento jurídico. Ele já sabe que ele vai estar desamparado juridicamente. Ele não tem os melhores advogados. Quer dizer, o que vai fazer com ele? É a questão do plea bargain. Eu queria justamente puxar nesse ponto específico, né, em que há a negociação do acusado
com a justiça e ele assume a responsabilidade e há uma redução de pena. Isso não fere o direito de defesa? Ele não acaba ficando sem defesa? Na verdade, é uma grande cópia, né, do direito americano, que já não deu certo, né, mas o Moro, ele copia aí em Eles vários adoram lá, né? pontos, Tudo né? que é ruim eles querem trazer. Ele quer importar um sistema que é muito diferente do nosso por vários motivos. O principal, a gente fala em acordo quando nós temos paridade de armas de ambos os lados, né? Só existe acordo se as partes igualitariamente podem dispor dos mesmos instrumentos para fazer esse acordo. Nós sabemos que a justiça hoje já não funciona com paridade de armas. Nós não temos defensores públicos em todos os lugares, em todas as comarcas, como deveria ter. Nós não temos uma defensoria pública forte, como deveria ter, com um orçamento igualitário ao do Ministério Público, por exemplo, né? E daí nós já poderíamos dizer que as partes não vão estar no mesmo patamar de negociação para poder realmente discutir os termos desse suposto acordo, dessa suposta barganha. Segundo aspecto, eu acho sim que fere o direito de defesa, porque muitas vezes essa proposta, como é feita nos Estados Unidos, que a gente sabe, se propõe algo que impede o próprio processo, então algo extremo, uma pena, por exemplo, no máximo, e obviamente quem não quer ir para a cadeia ou não quer ter aquela punição, negocia qualquer coisa, né? Ele já não tem aquela condição de negociar como se deveria. E vamos, né, nos situar aqui dentro do nosso sistema brasileiro, como que um preso, nas condições como temos hoje, né, dentro das cadeias brasileiras, tem condições de negociar alguma coisa, né, levado perante um juiz para negociar com o Ministério Público após dias de prisão naquelas condições que nós já sabemos como se trata. Só né? para ver que uma das coisas que eles querem fazer é projetar que a audiência de custódia que se faz hoje, por determinação do Pacto da Constituição Americana e do Supremo Tribunal Federal, seja feito por videoconferência. Quer dizer, a primeira providência que se faz é deixar o réu mais longe possível do juiz, do fato, etc. e tal, e não trazê-lo, né? Então, no fundo, o plea bargain aí que ele está pretendendo, ele mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Ou seja, eu vou conseguir aumentar o encarceramento sem processo, vai ser mais fácil. Quer dizer, já que eu quero encarcerar... Você pula uma etapa, né? eu pulo etapa, já que você quer encarcerar mesmo. O que é curioso de ver é que essa parte do acordo é aquilo que a gente pode chamar de assim, a parte mais aguda do sistema acusatório, ou seja, o promotor é que vai tomar conta dessa situação, etc. e tal, o juiz fica mais à distância. Mas o histórico do Sérgio Moro é exatamente a nulidade do sistema acusatório, né? Porque a gente está vendo agora. A gente está vendo mais, o quanto mais ele mostra o símbolo, né? Acho que o melhor símbolo não existe de quanto um juiz mergulha dentro da acusação, enfim, tal. Então, é muito contraditório falar que ele gosta de importar mecanismos, né? Mas o que ele faz, o que ele fez como juiz, o que a gente está vendo que ele fez como juiz, é radicalmente oposto a qualquer juiz norte-americano que seria o seu ideal, né? Que é imergir dentro da acusação. Acho que a gente tem uma escritora norte-americana, Michelle Alexander, tem um livro que foi recentemente traduzido para cá, Nova Segregação, e ela faz meio que um alerta, né? Quer dizer, a gente teve lá Guerra às Drogas e o plea bargain e tal. Ela faz um alerta, não nos copiem, não seja igual a nós, porque com essas duas situações eles chegaram a 2.300.000 presos. Então, eu fico me perguntando assim, né? Hoje o sistema carcerário recupera quem? Que trabalho que é feito, né? A gente estava numa discussão falando sobre a Fundação Casa, né? Da educação para a Fundação Casa. Né? O adolescente vai lá para a Fundação Casa, chega na Fundação Casa, é tratado como um animal. Eu fui conselheiro tutelar, viu, gente? E eu participei, fiz várias visitas lá, e meninos falavam para mim, eu não posso falar, porque se eu sair daqui, vão me transferir para outro, eu vou chegar num outro lugar dizendo que eu acuso os órgãos. Quer dizer, ele já ia apanhar lá, apanhava naquela, e se ele fosse para outra, ia apanhar na outra. Quer dizer, então o sistema presidenciário, o que eles fazem? Ele tira violenta a pessoa. Ele tira todo tipo de
de amor dentro da pessoa, né? E quando ele vai acumular, vai colocar, quem vai pagar essa conta? O Estado tem? Porque o Estado não consegue mais investir em educação. O que eles falam que não tem dinheiro para educação. É. Quem é que vai pagar essa conta? Esse é um Eu ponto. queria colocar esse ponto justamente Quem que agora paga? no nosso debate, porque vocês já trouxeram aqui para a gente que esse pacote passando, inevitavelmente aumenta o número de prisões no Brasil, mas no texto original do pacote se fala algo nesse sentido de quanto vai ser gasto, quanto vai ser preciso investir, porque a gente, por exemplo, eu vendo a realidade... Ao contrário, ele expressamente na exposição de motivos, ele fala que tirando a questão do banco, como é que chama? Da identificação. Banco de identificação genético, não há despesas, o que é uma enorme mentira, porque o sistema prisional é um sistema bancado 90% pelos estados. Os Isso estados é uma bomba que é jogada é uma bomba relógio Nos estados. jogados aos nas mãos governadores. dos governadores, né? Ou não estão percebendo essa bomba relógio, ou estão achando que vão sair disso antes que elas sejam armadas, vão acabar os seus mandatos. Mas os estados estão quebrados e é absolutamente impossível construir o volume de... Em primeiro lugar, ele deveria ter dito, olha, com este projeto, nós estamos imaginando aumentar o encarceramento em X. Com isso, Isso não traz o não pacote. traz o pacote. E com aumentar o encarceramento em X, nós vamos aumentar a despesa em Y, que isso é fácil de fazer. Mas ele não só não traz, como ele mente, fala, não tem, é um projeto sem despesas. O que não é Não, verdade. não há nenhum. Bom, a gente já falou no primeiro bloco, né? Não há nenhum estudo de nada, né, nesse projeto. Então, não há estudo do volume carcerário que vai se aumentar, não há um estudo sobre se o aprisionamento é solução para a criminalidade, e também não há um estudo de impacto orçamentário. De maneira alguma. E qualquer projeto digno, né? A gente está aqui numa casa legislativa e sabemos disso, qualquer projeto tem que ter um estudo de impacto orçamentário. Esse projeto não faz um estudo de impacto orçamentário, como disse o Marcelo, diz que não vai ter aumento de despesa, que é uma grande mentira. Então, mais uma vez aqui, estão vendendo um produto que eles não podem cumprir, ou que vão cumprir de maneira deficitária mais uma vez, né? Sendo que o Estado teria mecanismos de evitar a criminalidade sem encarcerar, e aí sim, com uma redução orçamentária, porque você diminuindo o encarceramento, você reduz a despesa estatal com os presídios, que é uma despesa hoje grande, altíssima, sem um resultado, porque o que você colocou é perfeito, o índice de reincidência hoje é assustador, né? O índice de reincidência hoje ultrapassa os 70%, o que significa que a prisão não está atendendo aquilo que deveria ser sua função, né? Uma das suas funções, e provoca um grande aumento de despesa para o Estado. Hoje, nós temos um alto índice já de encarceramento, mas nós também temos mais de 50 mil mandados de prisão não cumpridos. Isso é um número de dezembro do ano passado. Então, portanto, se nós cumpríssemos todos os mandados de prisão que hoje nós temos, nós já não teríamos vagas. Que dirá, né, passando um pacote que pretende encarcerar mais ainda. Então, aonde está o impacto orçamentário disso? Eu acho que os governadores deveriam cobrar isso do próprio Ministério da Justiça, que pretende aprovar esse projeto. De onde sairá esse dinheiro? Talvez das escolas, talvez dos hospitais, né? Talvez não se sabe de onde. Inclusive, falando nessa questão de escola, vocês acreditam que o pacote ela traz, não sei se a palavra seria essa, uma análise jurídica, mas deixa de lado uma análise educacional, uma análise cultural, uma análise social do Brasil? É que o pacote ele não fala de segurança pública, ele pretende falar. Se nós tivéssemos realmente uma preocupação com segurança pública, obviamente nós teríamos que passar por esse estudo, seja sociológico, seja educacional. Qual é a solução? O grande debate seria discutir qual seria a solução para a redução dos índices de criminalidade. E aí sim, né, um governo sério discutiria, sim, com análise sociológica. Ele também, né? Mostra um certo desconhecimento. Ele tem dito algumas frases aí, que aqueles que não quiserem abandonar a vinculação com as organizações criminosas vão sofrer a par da lei, enfim. Mas dentro do sistema prisional,
hoje a filiação a uma facção criminosa é quase compulsória, né? O próprio sistema que vai distribuindo, olha, você vai ficar nesse presídio onde tem o PCC, você fica naquele presídio, você fica naquele... Ah, mas isso é uma realidade. Eu sou do Rio Grande do Norte. Por exemplo, lá, eu já cheguei a fazer matéria no seguinte aspecto, em um centro de reabilitação, só para menores infratores, e que nesses centros, porque eu particularmente fiquei assustado, não sei se é uma realidade do estado de São Paulo também. A gente é comum ver o quê? No sistema prisional, você ser separado de fato por facção criminosa, porque eles dizem, não dá. Se você junta, eles se matam, mas se você também separa por facção, de uma certa forma, a longo prazo, você está fortalecendo aquela facção criminosa, né? Mas isso sendo uma realidade também dentro desses centros de reabilitação para adolescente, quer dizer, desde adolescente eles já são separados por facções criminosas. Ele é quase que ele é filiado na facção. Então, na verdade, quando ele fala assim, ó, vou combater as pessoas da facção criminosa, ele não vai combater os grandes da facção. Ele vai combater os presos que vão ter, porque estão naquele presídio, eles são da facção criminosa. A mão de obra, é isso que essas pessoas vão sofrer. Vão ser encarcerados e vão ser submetidos às facções e depois vão ser punidos por participarem das facções. Ele vai fazer isso por absoluto desconhecimento, porque ele trabalha a vida inteira trabalhou no âmbito federal e não tem a menor noção de como isso acontece. Não, e na verdade o que a gente também está vendo assim, às vezes acontece alguma morte, algum tipo de assalto e sempre atribui a facções. E nem sempre é. Dentro da periferia, se você andar com uma tatuagem de uma carpa, se você gostar de um peixe, ou se você gostar de fazer um desenho de um palhaço ou de um bruxo, quando você é abordado pela polícia, você é colocado como se fosse facção. E desde quando tatuagem mostra quem você é? Porque tem gente que faz a tatuagem, coloca uma tatuagem, faz um palhaço, sei lá, que fazem, né? Que tem vários motivos uma tatuagem, né? E eles olham com a tatuagem, eles já colocam, você é da facção. E já fala o nome até da facção. Quer dizer, é umas coisas, cara, que a gente não consegue entender, sabe? A gente fica vendo, né? Eu acho que esse pacote ele veio para conformalizar a classe, né, a elite, para dizer estamos atuando contra o crime, né, agradando, né, como a gente fala, a bancada da bala, né, que defende, né, os assassinatos em massa. E aqui dentro dessa casa eu já estive presente e vi, né, deputados querendo agradecer, dar medalha para policiais. Policiais hoje que agem dentro da lei não recebem medalha. Os que estão matando estão recebendo medalha, estão recebendo aumento e estão recebendo prêmio. Então o governo do estado de São Paulo aqui também é responsável por isso, né? E aí, agora, se você vai lá perguntar para ele de onde vai sair esse dinheiro, ele vai dizer que é os amigos dele que vão dar o dinheiro para ele, que é os empresários que vão financiar a construção de cadeias, eles vão falar isso, né? Eles falam isso. Se você for perguntar hoje para o governador de São Paulo, ele vai dizer que não, a gente tem que fazer com empresas privadas a construção de novos presídios. Agora, fala de educação, fala de deixar a criança ter direito da educação, de dar condições da família poder trabalhar e a criança poder ficar num espaço onde possa ter educação, saúde, esporte, lazer, cultura, que eles já estão tirando tudo. Aí fica uma situação difícil. Eu acho que no Brasil, eu vou usar o que a gente costuma falar, o rabo está balançando o cachorro. Que é complicado. Você vê um juiz que não tem preparo nenhum, que condena os outros, que faz o papel da promotoria para condenar as pessoas, né, que articula, que a gente está vendo, pelo amor de Deus, é assustador. Né? É assustador. A gente começa a desacreditar mesmo da justiça. E acreditar que a justiça é que ela tem interesse, ela tem lado, né? Ela age quando ela quer e quando ela bem entende. Então, é isso que deixa a gente triste, né? Entediado e tentando entender. Né? Por que essa justiça é assim? Que ela age quando ela quer, ela faz quando ela quer, ela atua quando ela quer e que ela tem interesse. Né? Quando não tem interesse, que é para proteger Y, né? Então o juiz aparece e diz, não, aqui não vai ter julgamento, aqui não vai ter investigação, isso aqui é contra, isso aqui é contra. É ridículo isso, né, cara? Pro judiciário, é ridículo para um professor, como você estava falando, o professor dá aula, explica tanto para vocês e vê o pessoal rasgando, né?
tudo que vocês aprenderam. Porque hoje em dia a justiça não tem. Ela rasgou a Constituição, ela passa por cima das leis judiciais, né? O juiz estava de férias, ele entrou num assunto com outro, e aí hoje ele vem com um pacote que, sem uma discussão, porque não houve discussão mesmo, a gente vê especialista, mas não houve nenhuma discussão, nenhum um acordo com a sociedade. Simplesmente fizeram porque eles querem fazer, é que é desse jeito que eles vão agir, e eles acham que agindo dessa forma vai mudar a segurança pública no Brasil. Pelo contrário, ela vai fazer com que a segurança do Brasil ela deixe de existir. Gente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais a presença do senhor, doutor Marcelo. Eu agradeço. Doutora Margarete, obrigado também, viu, pela presença. Obrigada. Eu E quero... a você também, o Emerson. Eu fico muito feliz por ter essa oportunidade, né? A gente tão pouco vamos ter essa oportunidade em imprensa para discutir isso, na imprensa popular, né, nos canais abertos. A gente tem dificuldade para debater isso, né? Acho que nenhum jornalista quer debater esse assunto, mas a gente está na luta e eu conto com o apoio de vocês. Obrigado mesmo, né? Faço um convite a vocês conhecer a nossa comunidade de Heliópolis, a conhecer a nossa ONG. E nem todo movimento social ele é criminal. Ele não é isso. Ele está para a justiça, pela lei e pela vida e pelos direitos. Esses direitos que estão sendo retirados e que a gente vai lutar bravamente. Obrigado, viu, Emerson? Obrigado, gente. Bom, o programa em discussão de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Então vale a pena.